espero que esteja tudo bem com vocês. Há pouco tempo, alguns dias atrás, o 31 de outubro marcou o Dia Drummond. Vocês sabiam disso? Tenho certeza de que não sabiam. E sabem por que vocês não sabiam? Porque uma data como essa jamais foi divulgada nem pelo governo, nem pelas grandes mídias. Ela é em homenagem ao escritor mineiro Carlos Drummond de Andrade, que nasceu na cidade de Itabira em 31 de outubro de 1902 e faleceu no Rio de Janeiro em 17 de outubro de 1987, pouco antes de completar 85 anos de idade. Em 2011, meus amigos, o Instituto Moreira Salles, localizado no Rio de Janeiro, o IMS, lançou o projeto Dia D. Mas não é o Dia D da Segunda Guerra Mundial, é o Dia Drummond, no dia 31 de outubro daquele ano, 2011, para celebrar o nascimento do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, ocorrido em 1902. O objetivo era fazer com que a data passasse a integrar o calendário cultural do Brasil. Anos depois, o Ministério da Educação, o MEC, fixou o 31 de outubro como o Dia Nacional da Poesia. Mas vejam só, lamentavelmente, sem fazer qualquer referência pública ao grande escritor e sem realizar quaisquer eventos educacionais, como incentivo à leitura, ou saraus, ou em museus, ou em praça pública, ou viradas culturais sobre o poeta ou sobre a literatura em si. Não existe nada, meus amigos, não existe nada, lamentavelmente. Hoje também vamos falar de Haim Nahman Bialik, considerado o maior poeta judeu dos tempos modernos. Foi ensaísta, contista, tradutor e editor que arraigou uma influência profunda na cultura judaica moderna. A sua carreira literária é uma honra para a literatura israelense moderna. O poeta e sua literatura são parte, vejam bem, do currículo obrigatório escolar de Israel e também nas escolas judaicas espalhadas pelo mundo. Isso significa, quando falo mundo, não só em Israel. Eu estou me referindo na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, na Argentina, no México e no Brasil também. Assim, dessa forma, os alunos vêm saber, amar e apreciar a contribuição de Bialik à literatura, não só israelense, mas à literatura mundial, a literatura universal. Mas antes, vocês já sabem, vocês vão se inscrever no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar. Dê um like aí, acione o sininho da notificação, é muito importante para você ajudar a espalhar essa sementinha do conhecimento, a sementinha da cultura, meus amigos. Vamos compartilhar o vídeo com seus filhos, os familiares, amigos. E agora também vocês podem acessar os nossos conteúdos no Instagram, @sobrevivência em livros, e também no nosso e-mail, sobrevivenciaemlivros@gmail.com. Como professor, eu fico muito feliz por um raro momento de enaltecimento de nossa cultura e literatura com um dia específico destinado a um escritor. Mas é necessário divulgar, celebrar, incentivar os estudantes a estudar nas escolas, promover eventos em homenagem a Drummond. Meus amigos, inevitavelmente fiz um paralelo entre Drummond e o poeta nacional israelense Haim Nahman Bialik, que foi tema há alguns anos bem atrás de uma dissertação que eu escrevi. Embora tenha uma diferença de 29 anos entre um e outro,
Com certeza também um não teve conhecimento das obras um do outro. O que os une, meus amigos, é que os dois escritores sentiram as agruras de suas vidas e da vida de seus povos. E com essas dores sangraram os papéis com as suas penas. O poeta Haim Nachman Bialik viveu entre 1873 a 1934. Ele nasceu na Rússia, em uma família judia tradicional. Mas o pai de Haim faleceu quando o garoto tinha apenas 7 anos de idade. Então, a sua educação ficou a cargo de seu avô, que era um judeu ortodoxo. Pessoal, tanto Bialik quanto o poeta Ghosh, o nosso Drummond, a figura paterna, a vida em muitos lugares diferentes, a política e o povo, principalmente as pessoas de origem muito diversas, para Bialik, moldaram os pensamentos e a criatividade dos dois escritores. Assim como Drummond, que foi tradutor de inúmeras obras estrangeiras para a língua portuguesa no Brasil, Bialik também fez traduções de vários trabalhos de escritores europeus, como a obra Júlio César, de William Shakespeare, Guilherme Tell, de Schiller, Dom Quixote, de Cervantes, e os poemas de Heine para a língua hebraica, para o hebraico. Pouco depois da Revolução Russa de 1917, durante 3 anos, as autoridades comunistas investigaram todo o trabalho de Bialik e concluíram que seria melhor para o regime da foice e do martelo que ele fosse convidado a emigrar, a sair do país. Então, o escritor partiu em 1921 para Berlim, na Alemanha, e mais 3 anos depois rumou para Tel Aviv. Assim que ele chegou à cidade litorânea, acompanhado de sua esposa Mania, foi recebido com muitas deferências, muitas honras pelo prefeito Meir Dizengoff, que os escoltou pelas ruas de Tel Aviv em carro aberto. Meus amigos, após alguns dias, vejam bem, o poeta recebeu uma honraria raramente concedida ainda em vida. Ele foi homenageado com uma rua com o seu nome. Vejam só, meus amigos. O lugar escolhido é adjacente ao terreno no qual o escritor construíra a sua residência, que hoje funciona um museu. A Rua Bialik localiza-se em uma área na qual começa a Rua Allenby e termina na prefeitura de Tel Aviv. Em Israel, Bialik fundou a editora Moriá e dedicou-se a incentivar e a apoiar todas as atividades culturais e a frequentar espaços públicos para ter contato com as pessoas, falar com elas, ouvir suas histórias, fazer refeições onde elas estivessem. Assim, claro que Haim se tornou uma figura literária famosa e acessível a todos, desde crianças a idosos, e principalmente incentivando e patrocinando jovens escritores que estavam a começar naqueles momentos. Pessoal, durante a sua última década de vida, Bialik participou de vários eventos culturais. Foi convidado a definir o endereço para a construção da Universidade Hebraica de Jerusalém, que foi fundada por Albert Einstein. E já falamos desse assunto aqui num vídeo sobre o grande cientista. E, além disso, Bialik organizou discussões filosóficas e literárias em Tel Aviv, intituladas Oneg Shabbat, que em hebraico, traduzido do hebraico, significa o prazer do sábado. Estes eventos, meus amigos, eram abertos para acadêmicos
e para o público em geral. No final de junho de 1934, Chaim Nachman Bialik viajou para a Áustria, para Viena, a cidade de Viena, capital da Áustria, para uma cirurgia simples de remoção de pedras na vesícula. Porém, no dia 4 de julho, ele veio a falecer quando estava ainda em recuperação no hospital. O seu caixão chegou no país no dia 16 de julho e foi enterrado em Tel Aviv. E como eu falei para vocês, sua casa, situada no número 22 da Rua Bialik, foi aberta ao público como um museu. Meus amigos, prestem muita atenção agora. Todos os seus poemas e demais obras literárias que já tinham sido traduzidas para mais de 30 idiomas, meus amigos, e muitas músicas que foram baseadas neles, que sofreram influências desses poemas, dessas obras, tornaram-se parte essencial da educação e cultura de Israel. E agora vejam bem, o Vaad Ahinur, o Ministério de Educação, exige o ensino, o estudo e a cobrança das obras nas escolas, sendo frequentemente recitados os inúmeros poemas em festivais e todos os tipos de eventos públicos, como feiras culturais e literárias. Essa é a importância e a valorização de um poeta, de um escritor como Bialik. Isso é muito importante para a cultura de um país. Como Bialik não deixou nenhum testamento, floresceram então diversas ideias para a preservação de seu espólio literário. Então, antes do terceiro aniversário de morte do escritor, foi criada a Associação Bialik. A casa foi aberta ao público no dia 30 de junho de 1937. Fazem parte do acervo os arquivos dos manuscritos de Bialik e de outros escritores, sejam esses escritores israelenses ou não israelenses, que deram presentes, deram seus manuscritos ou deram seus livros de presentes ao escritor israelense. A sua biblioteca particular tornou-se pública e atualmente é completamente informatizada, contando com programas de multimídia, além de um espaço com os objetos pessoais do artista está à disposição do público para observação, para contemplações.
poesia de Bialik, coincidentemente, expressam larga escala de emoção através de versos que refletem os conflitos internos do homem moderno. Assim como Carlos Drummond, que participou da Semana de Arte Moderna do movimento do modernismo, cujos ideais eram o rompimento dos padrões clássicos vigentes e a proposta da renovação linguística nos textos, Haim Nachman Bialik foi o precursor de uma nova expressão poética hebraica, livre da dominante influência bíblica, mas sem se afastar da temática clássica. Em seus poemas, alguns de seus poemas, ou em outros, sem deixar de lado a proposta de novas ideias. Com inovação linguística, ele propunha também a expressar objetividade em seus versos. Temas como o amor e a natureza estão largamente presentes nas obras de ambos os poetas. Drummond descreveu as angústias da Segunda Guerra Mundial e as opressões da Era Vargas como o Estado Novo. Bialik também descreveu o sofrimento do seu povo, a opressão política na Europa, os pogroms, as dores do povo, mas também se preocupou em ridicularizar, vejam bem, a fraqueza e a passividade dos intelectuais que preferiram se calar diante de todos os horrores que estavam testemunhando naquela época. Para demonstrar o amor pela obra, não apenas os estudantes acadêmicos do escritor, mas um país inteiro celebra o Yom Bialik, que é o dia de Bialik, com um feriado nacional durante a Semana Bialik, em comemoração ao aniversário de seu nascimento. Os estudantes realizam apresentações especialmente preparadas nas escolas e demonstram, por meio de canções, danças, jograis, o impacto profundo de Bialik na cultura, na educação, no Estado e no próprio escritor em si. As obras drummondianas e bialikianas são traduzidas intensivamente para outros idiomas. Porém, meus amigos, no Brasil, lamentavelmente, Drummond não é valorizado, nem pelo MEC, nem em muitas escolas. Ao contrário, os poemas de Bialik são destacados em Israel, lidos, publicados, e incontáveis são musicados por muitos compositores do país. Durante toda a sua vida, ele foi chamado de O Poeta Nacional, um título que o valoriza e o consagra até hoje. E se alguém chega em Israel e se refere ao poeta nacional, todo mundo sabe que aquela pessoa está a se referir a Bialik. Pessoal, Bialik e Drummond, quando começaram, tanto a poesia brasileira quanto a hebraica seguiam linhas em assuntos e gêneros dos modelos europeus. Ambos os autores nunca perderam a esperança de conciliar o modernismo com tradição dentro de cada temática, de cada realidade, do seu contexto particular. Então, meus amigos, mesmo um enraizado na cultura brasileira e o outro na rica herança judaica, igualmente Drummond e Bialik, em busca de experiências novas, se tornaram simultaneamente os prógonos, ou seja, os precursores e os produtos da revolução literário-cultural de seus próprios países. Ambos os escritores navegam em mares definidos por uma filosofia comum, que é esculpir fora do passado a fundação na qual as pessoas poderiam construir com dignidade o futuro. Em última análise, ao atender ao brado silencioso de dois povos irmãos, brasileiros e israelenses,
que clamavam e ainda clamam, cada um dentro de suas próprias realidades, por uma época de paz. Seus escritores, Drummond e Bjork, transcenderam o reconhecimento perene como poetas. Nessa perspectiva, amigos, seus gênios e espíritos imprimiram uma importância indelével na literatura moderna, seja essa literatura brasileira, israelense ou mundial. E é esse o legado de ambos. E para finalizar, meus amigos, proponho a vocês uma reflexão, ou algumas reflexões. O que se deve fazer para que canções, poemas e prosas sejam amados através dos anos pelas pessoas? O que se deve fazer para que obras criativas se tornem perpétuas? Podem-se dar muitas respostas, é possível isso. Porém, a mais contundente diz respeito ao grau de compromisso dos órgãos governamentais ligados à educação, somado ao comprometimento familiar e escolar com as obras literárias e artísticas, para assim garantir a boa relação ensino-aprendizagem e, por conseguinte, o aumento do nível cultural de uma nação. Se uma nação tem uma educação de qualidade, se uma nação tem um povo que busca o conhecimento, essa nação será uma nação próspera em todas as áreas do conhecimento e principalmente dentro da sua economia e da sua política, sem dúvida nenhuma. Então, meus amigos, a própria população também precisa assumir sua parte de responsabilidade e não ficar a transferir responsabilidade apenas para o governo. A população também precisa desejar beber do conhecimento. Uma nação só alcança a excelência se ela também desejar se transformar em excelência. Isso é de capital importância e o que define ou distingue o Brasil de outras nações mais evoluídas em vários aspectos. O Brasil também pode, o povo brasileiro também pode, basta desejar ardentemente. Se tem um forte desejo pelo futebol e contesta tudo em relação ao futebol, tem movimentos em esperar times de futebol em aeroportos e fazer tais cobranças, se ele tem essa disposição e essa energia para isso, cobrar de times, cobrar de técnicos, cobrar de algo que realmente não vai ser substancial para o seu crescimento enquanto nação, por que não faz essa cobrança para si mesmo? Por que não volta essa energia em prol da sua própria nação? Isso sim vai ser importante. Por que não faz essa cobrança em relação à educação? Por que não faz essa cobrança também aos órgãos governamentais para uma política mais honesta, não corrupta? Então, a gente vai observar que, se isso ocorrer, da mesma forma que tem essa cobrança veemente, contundente aos times de futebol, se fizerem isso em relação à política brasileira e à educação, o Brasil tem tudo para alcançar níveis de Canadá, níveis de Noruega, Finlândia. Mas enquanto isso não ocorrer, o Brasil vai continuar a lamentar e ver suas gerações se perderem cada vez mais entre profissionais mal formados, profissionais que prestam um serviço que não tem tanta qualidade. Infelizmente, nós temos, por um lado, excepcionais profissionais, mas nós também temos profissionais que temos que lamentar, porque não há uma cobrança de tamanha energia para a educação enquanto tem para o futebol. Mas é isso, meus amigos. Ficam aqui as reflexões. Desejo a todos um Shabbat Shalom Mevorach,
um sábado abençoado e uma presença divina durante a semana de todos. Um forte abraço e valeu!